Bem, pessoal, e para finalizarmos aí, vamos falar agora dos conjuntos numéricos, tá certo? Ou seja, os conjuntos formados cujos elementos são números, tá? Que vai ser o foco principal aí mais para frente, tá? Bem, então dos conjuntos numéricos, né, o primeiro que surgiu aí é o conjunto dos números naturais, tá? Que a gente vai representar, usar essa notação, esse n aqui, tá? Conjunto dos números naturais, né, pessoal? Os elementos deles são os números. Num primeiro momento, né, esse conjunto surgiu para contagem, tá? Então surgiu pelos números, os elementos era 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, né? É um conjunto que tem infinitos elementos, tá? Depois, houve a inclusão do zero, né? E hoje a gente vai adotar o conjunto dos números naturais como sendo os elementos zero, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Só que esse conjunto, ele é fechado para adição e para multiplicação. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: qualquer dois elementos desse conjunto que você pegar, quaisquer dois números do conjunto dos números naturais, se você pegar eles e somar, o resultado vai estar nesse conjunto. Quaisquer dois elementos desse conjunto, se você pegar e multiplicar, o resultado vai estar ali dentro, tá certo? Então, se você pegar, por exemplo, 2 e 10, 2 vezes 10, 20. 20 pertence ao conjunto dos números naturais. Se eu pegar 3 mais 5, 8. 8 está aqui. Então, quaisquer dois elementos que eu pego aqui, se eu somar ou multiplicar, o resultado vai estar aqui. Então, nós dizemos que o conjunto dos números naturais, ele é fechado em relação à operação de adição e em relação à operação de multiplicação. Porém, ele não é fechado em relação à subtração e nem à divisão. O que isso quero dizer? Dependendo dos elementos que eu pego desse conjunto, quando eu subtraio ou quando eu divido, o resultado não está nesse conjunto. Então, de repente, eu poderia fazer o seguinte: 5 menos 3 dá como resultado 2. Então, 2 está aqui dentro. Né? O 5 está, o 3 está, o 2 está. Só que se eu fizer 3 menos 5, dá um resultado, né, que a gente hoje já conhece, né, que sabe que é o menos 2, mas o menos 2 não está nesse conjunto. Então esse conjunto, embora, né, quando ele surgiu lá, ele satisfazia aí, né, algumas condições, ajudava, mas ele, de certa forma, é como se ele tivesse incompleto. Ele não era fechado em relação às operações de subtração e de divisão. Daí, criou-se um novo conjunto, que é o conjunto dos números inteiros, que a gente representa por esse Z aqui, tá? Que tem essas duas, né, duas perninhas aqui. E esse conjunto, qual que é a diferença? Ele é composto pelos elementos que pertencem ao conjunto dos números naturais e os seus opostos. Então, o oposto de zero é o próprio zero, o oposto de 1 é o menos 1. Oposto de 2 é o menos 2. Oposto de 3 é o menos 3 e assim sucessivamente. E aí, quando criou-se esse conjunto, percebeu-se que ele era fechado em relação à soma, à adição, fechado em relação à subtração e fechado em relação à multiplicação. Ou seja, agora, se eu pegasse quaisquer dois números desse, somasse, multiplicasse ou subtraísse, o resultado estava lá dentro. Então aumentou. Né? Os naturais não era fechado em relação à subtração. Esse conjunto já é. Porém, esse conjunto ainda ele não era fechado em relação à divisão. Porque se eu pegar dois elementos quaisquer desse conjunto e dividir, não necessariamente o resultado estaria aqui. Então, se eu pegasse, por exemplo, 6 dividido por 2, o resultado dá 3. 3 está lá dentro.
Mas se eu pegasse 2 dividido por 6, por exemplo, o resultado ia dar um número que não está aqui dentro. Daí surgiu a necessidade, então, de criar um novo conjunto que continuasse sendo fechado para adição, para subtração, para multiplicação e que fosse fechado também para divisão, ou seja, quaisquer dois números que eu pegasse ali dentro, quando eu dividisse, o resultado pertencesse a esse conjunto. Daí criou-se o conjunto dos números racionais, representado por esse Q aqui. Então, o conjunto dos números racionais é formado por todos os elementos escritos na forma de fração, em que tanto o numerador quanto o denominador são elementos que pertencem ao conjunto dos números inteiros. A única restrição que nós temos é com relação ao Q. Por ser uma divisão, o Q tem que ser diferente de 0. Tá certo? E aí nós temos então aí todos os números escritos da fração. Então, igual eu coloquei ali 2 dividido por 6, agora pertence a esse conjunto. Tá certo? O P vale 2, o Q vale 6. 6 dividido por 2, embora a gente falou que deu 3, também pertence, não é isso? E aí se eu falasse só, e esses números aqui? Eles pertencem a esse conjunto? Sim, porque o 3, por exemplo, só o 3 pode ser escrito como 3 dividido por 1. E 3 dividido por 1 está escrito na forma de fração, pertence ao conjunto dos números racionais. Então, criamos um novo conjunto, em que esse conjunto ele é fechado para adição, subtração, multiplicação e divisão. Tá certo? E aí, né, pessoal, a gente está falando dos números escritos na forma de fração, mas todos esses números escritos na forma de fração, eles podem ser também escritos, eles podem ser representados na forma de decimal, né? Quando eu faço a divisão de P dividido por Q. Então eu coloquei alguns exemplos aqui, 2 dividido por 10 pode ser escrito como 0,2. 12 dividido por 5 pode ser escrito como 2,4. 1 dividido por 3, 0,33333, uma dízima periódica, né? Então não tem fim, ó. Vai começar a repetir o 3. 11 dividido por 5, é uma dízima periódica também, começa a repetir o 4, 5, 4, 5 e assim sucessivamente. Então, se eu tenho um número na forma de fração, basta eu dividir, né, o numerador pelo denominador, eu consigo escrever ele na forma de decimal. Só que observou-se que, embora todo número escrito na forma de fração fosse possível escrever na forma de decimal, existiam números decimais que não eram possível de ser representados na forma de fração, tá? Um exemplo. Se você pegar um quadrado, só fazer um quadrado aqui. Se você pegar um quadrado aqui, e nesse quadrado você tiver um lado medindo 1 e um lado medindo 1, ou seja, né, se é um quadrado, se um lado mede 1, na verdade, né, a gente já subentende que todos os lados medem 1. E se eu quiser calcular a diagonal desse quadrado, vou chamar de D. Como aí forma um triângulo, esse triângulo ele é retângulo, eu posso usar o Pitágoras. Então fica assim, ó, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então fica 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Pitágoras, né, pessoal? Então aqui 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado é 1. Então fica assim, ó, D ao quadrado é igual a 2. Que número que elevado ao quadrado dá 2? Tá? É o que a gente chama, né, de raiz de 2. Então, o comprimento dessa diagonal vale raiz de 2. E raiz de 2, na verdade, é um número que tem infinitas casas decimais. Então, só para a gente colocar aqui na calculadora, ó.
Se eu colocar aqui, ó, 2 raiz quadrada. Olha lá, 1,41, 42, 13, 56, 26, 23, 73 e por aí vai. Perceba que não começa a repetir, não tem repetição, então não é uma dízima periódica, tá? E aí esse número, então, é um número que eu não consigo escrever ele na forma de divisão, porque se fosse uma dízima periódica, pessoal, eu consigo escrever na forma de fração, tá? Então esse número, por exemplo, é um número que eu não consigo escrever ele na forma de fração, tá? Existe só esse? Não, existem vários outros. Raiz de 3, menos raiz de 2, que é o oposto de raiz de 2. Pi, que vocês já viram bastante, né? Todos esses números são números que eu não consigo escrever na forma de fração. E esses números juntos, né, formam um novo conjunto numérico, que é o conjunto dos números irracionais. Tá certo? Bem, agora vamos pensar nesses conjuntos e a relação entre eles. Eu tenho o conjunto dos números naturais, e se você observar todos os elementos do conjunto dos números naturais, olha aqui, todos os elementos do conjunto dos números naturais, eles pertencem ao conjunto dos números inteiros. Então eu posso dizer que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. E aí todo número inteiro pode ser escrito na forma de fração, porque todo número inteiro, na verdade, o denominador é 1, não é isso? Logo eu chego à conclusão que o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais, tá? E aí, esse conjunto dos números racionais junto com o conjunto dos números irracionais, ou seja, o conjunto dos números que eu consigo escrever na forma de fração, os racionais, junto com o conjunto dos números que eu não consigo escrever na forma de fração, que são os irracionais, quando eu faço a união entre eles, dá o conjunto numérico chamado de conjunto dos números reais, que é o conjunto que a gente vai trabalhar daqui para frente, na maioria dos problemas, tá certo? Então esse conjunto ele é o conjunto formado por todos os números, né, inteiro, positivo, negativo, com vírgula, fração, tá certo? Número que eu não consigo escrever na forma de fração, pi, raiz de 2, todos esses números vão estar no conjunto chamado de conjunto dos números reais. Ou seja, se a gente fosse usar a representação do diagrama de Venn aí, nós temos aqui um conjunto, que é o conjunto dos números naturais. Depois, dentro, né, conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, que por sua vez está contido no conjunto dos números racionais. Aí esses conjuntos aqui, junto com outro conjunto, tá? Eles não têm elementos em comum, a intersecção é vazia entre o conjunto dos números reais e o conjunto dos números irracionais, tá? Então não tem um número que eu consigo escrever na forma de fração e não consigo escrever na forma de fração. Ou uma coisa ou outra. Aí esses dois conjuntos, quando eu faço a união entre eles, eu crio então o conjunto chamado de conjunto dos números reais. Certo? Esse conjunto todo aqui, então, formou o conjunto que a gente chama de conjunto de números reais. A união entre esses dois conjuntos, os irracionais e os racionais, né, gera um novo conjunto, que é o conjunto dos números reais. Conjunto dos números reais. Bem, e aí eu posso ter subconjuntos do conjunto dos números reais, que a gente vai chamar isso de intervalo, tá certo? Vou representar isso daqui a pouco aqui geometricamente. Mas só para a gente entender, imagina que você tinha uma reta aqui, ó, certo? Num primeiro momento, a gente tinha alguns pontos associados a essa reta, que era representado pelos números aí.
Imagine o seguinte, ó. Um ponto aqui representa o elemento 0. Um ponto aqui representa o elemento 1. Então, essa mesma distância agora do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4. E assim foi, né? Continua. Esses eram os números naturais. Depois, a gente foi criando os opostos dos números naturais, que foi o -1, o -2, o -3 e assim sucessivamente. Depois, né, e aí formou o conjunto dos números inteiros. Depois, os números escritos na forma de fração. Então, 1 dividido por 2 dá meio, tá aqui. 3 dividido por 2 dá 1,5. 3 meios, tá aqui, não é? Ah, a mesma coisa vale para os negativos. Menos meio, menos 3 meios. Ah, e se eu fizer 2 dividido por 3? 2 dividido por 3 dá 0,66666. Vai estar mais ou menos por aqui, ó. 2 dividido por 3, já que 0,5 está aqui, 1 está aqui, 0,666 está por aqui, mais ou menos. E aí fui colocando os números escritos na forma de fração, todos que eu posso, tá certo? Tem infinitos, né? Depois, é como se cada pontinho, cada número tivesse associado a um ponto aqui, tá? Na reta, ó. Depois, a gente ainda incluiu os números que eu não consigo escrever na forma de fração, que são os irracionais. Então, pi não vale 3,14? Está por aqui, mais ou menos, ó. 3,14. Né? Ah, raiz de 2. Raiz de 2 a gente viu aquela hora na calculadora que dá aproximadamente 1,41. Então, 1 está aqui, né? 1,5 está aqui, 1,41 está por aqui mais ou menos, raiz de 2. Do outro lado, 1,5 está aqui, por aqui, está menos raiz de 2. Raiz de 3, se a gente fizer, vai estar por aqui, tá certo? Ou seja, na prática, pessoal, é como se cada ponto da reta tivesse um número associado a ele, tá? E aí, quando eu faço isso, coloquem os números naturais, os inteiros, os racionais. Depois, os irracionais é como se eu fechasse a reta. Então, toda a reta, né, cada ponto da reta está associado a um número real. E aí, a gente chama isso aqui de reta real, certo? É uma forma da gente representar o conjunto dos números reais. Isso ajuda a gente a entender um pouco mais ali. A gente vai falar de intervalos, né? Que são subconjuntos desse conjunto. Então a gente entende, aqui está o zero, para cá vai ficando maior, para cá vai ficando menor. Então eu consigo entender que menos 3 é menor do que menos 2, por exemplo. Né? Já que daqui para cá está aumentando, daqui para cá está diminuindo. Então a gente usa essa relação aqui, tá? E aí, em alguns momentos, eu vou querer representar subconjuntos do conjunto dos números reais. E aí, esses subconjuntos, a gente chama eles de intervalos, tá? E aí, como que eu represento esses intervalos? Então, imagine que você tem dois números aí pertencentes ao conjunto dos números reais, A e B, tá certo? Só por uma questão de notação, a gente vai dizer que o A é menor do que o B, tá? E aí, o que vai ser um intervalo em R? É um subconjunto do R. Então, pessoal, ó, imagina que eu vou ter dois pontos aqui. Em algum lugar vai ter um A aqui, em algum lugar vai ter um B. Isso vai formar uma parte, né, do conjunto dos números reais. Vai formar um intervalo, tá? E aí eu vou me atentar agora a esses intervalos que tem aqui. Então, imagina o seguinte, ó. Estou usando colchetes aqui, tá? E ambos estão virados para o lado do número A e B. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que esse conjunto ele é formado por todos os elementos que estão entre A e B, podendo ser o A e podendo ser o B. Então, eu estou dizendo isso, pessoal. Ó, é um número real, pertencente ao conjunto dos números reais, tal que esse número que eu estou chamando de x, ele é maior ou igual ao A, menor ou igual ao B. Então, a ideia do fechado aqui, do colchetes virado para o lado do número, quer dizer que esses números pertencem ao intervalo, eles entram no intervalo. Então, tanto A quanto B estão nesse intervalo, tá? E aí, pessoal, a ideia aqui, ó, uma representação geométrica seria a seguinte, ó.
Imagina que eu tenho uma reta aqui, representando a reta real, tá? E aí, então, eu tenho aqui a reta real. Tem um ponto A em algum lugar aqui, um ponto B à direita, já que a gente falou que o B é maior. Todos os elementos que estão entre A e B, eu estou pintando aqui para representar eles, ó, estão naquele intervalo ali. E como que eu faço para representar o A e o B? Dizer que o A e o B tá também. Eu ponho uma bolinha aqui, e quando eu quero colocar que eles pertencem, eu fecho a bolinha, eu pinto ela. Vou pôr esse A só um pouquinho mais para baixo. Então aqui, ó, é um conjunto que a gente fala de fechado, tá? Um intervalo fechado. Eu pinto a bolinha. Isso significa que todos os elementos que estão entre A e B, inclusive o A e o B, pertencem a esse intervalo. Tá certo? Aí o próximo. O próximo é aberto. Ó. Perceba que os colchetes, ambos, estão virados, né? Estão virados aí. O que isso quer dizer? Pessoal, quer dizer o seguinte, que esse conjunto é formado por todos os elementos que estão entre A e B, porém o A e o B não entram, tá certo? Vou tentar organizar aqui, pessoal, colocar isso aqui um pouquinho mais para cima para não faltar espaço para os outros depois. Então aqui, então ó, novamente, tem aqui um ponto A, um ponto B. Só que agora são todos os elementos entre A e B, só que o A e o B não entram. Então, como que eu faço para representar isso que o A e o B não entram? Eu coloco a bolinha que a gente fala de bola aberta. Então eu não pinto ela. Tá certo? Então olha lá. Esse intervalo é formado por todos os elementos pertencentes a x, tal que x é maior do que A e menor do que o B. Mas o A e o B não entram, porque não é igual. Tá certo? De cima. Posso ter os intervalos, né, semi-abertos ou semi-fechados. Então ele é aberto numa extremidade e fechada na outra. Esse daqui, ó, é aberto no A, fechado no B. Quer dizer que o B pertence ao intervalo, o A não. Esse daqui é fechado no A, aberto no B. Quer dizer que o A pertence ao intervalo, o B não. Não é isso? Posso ter intervalos, pessoal, que só tem um elemento A aqui, tá certo? E aí, olha aqui, ó, vou fazer esse daqui já. Como que fica a representação dele? Então, tem o eixo real aqui. Tem um ponto A em algum lugar. Vou colocar o A aqui. Está dizendo que, olha lá, é de menos infinito até A. Então, menos infinito quer dizer um número tão pequeno quanto eu queira até o A. Então, a ideia é que não tem fim aqui do menos infinito até o A. Então, todo número menor do que o A. Tá certo? Ah, mas está aberto no A? Então, a bolinha aqui é aberta. Quer dizer que é número menor do que é. Todo número pertencente ao conjunto dos números reais, tal que esse número é menor do que o A. Assim como tem aberto no A, eu posso ter fechado no A. Fica a mesma ideia, né? Ó. Mesma ideia, vai ficar igualzinho de cima. Só que fechado no A. Então eu pinto a bolinha para representar que o A pertence a esse intervalo. Né? Então pode ser menor ao A, mas pode ser também igual. Certo? E assim como eu tive aqui de menos infinito até A, eu posso ter de A até infinito, ou seja, é um número maior, nesse caso, como está fechado no A, o A entra. Então é maior ou igual ao A, tá certo? E aí, como que ficaria isso? Tem aqui a reta real, o A em um determinado ponto aí, eu vou colocar o A aqui, tá certo? E aí, maior ou igual a A. Então, o A entra, a bolinha fechada, maior do que o A, eu pinto para cá, certo? Ou
igual esse daqui. Vou fazer aqui, ó. O A tá aqui. Maior do que o A. Então, é somente eu marco aqui o A não entra, por isso que eu coloco a bola aberta. Maior do que o A. E o último intervalo, pessoal, de menos infinito até infinito, é a própria reta real. Seria toda ela agora. Tá certo? Para finalizar, pessoal, uma observação muito importante. Isso daqui representa menos infinito, é algo que não tem fim para números pequenos, né? Menores, cada vez menor, tá ficando cada vez menor. Isso daqui, infinito, quer dizer, algo que não tem fim, algo que tá ficando cada vez maior, tá bem? Tá indo para infinito. Só que eu tenho que tomar cuidado que isso daqui, na verdade, são símbolos. Isso não é número, tá? Isso só representa algo que não tem fim, algo que cresce ilimitadamente ou decresce ilimitadamente. É muito importante vocês entenderem que isso é apenas símbolo. Por que que eu tô falando isso, pessoal? Porque logo mais a gente vai ver algumas coisas e de repente a gente vai ter uma fração. E de repente a gente vai ter algo nessa fração que o numerador aqui cresce ilimitadamente. Então esse denominador, ele vai, que a gente vai falar, ele vai para infinito, ele cresce ilimitadamente. E pode acontecer de eu ter o denominador crescendo ilimitadamente também. Só que eu estou falando que duas coisas estão crescendo ilimitadamente, não estão dizendo que elas estão crescendo na mesma velocidade. De repente uma cresce mais do que a outra, tá? Estou falando isso, pessoal, por quê? Porque senão aqui surge a dúvida. Às vezes a pessoa vai querer fazer o seguinte: ah, é uma divisão, um cresce para infinito, outro cresce para infinito, então infinito dividido por infinito dá 1. Fazer como se fosse número. E na verdade isso não é número, eu não posso fazer isso. Na verdade, quando a gente tem algo disso, algo que cresce para infinito e algo que cresce para infinito no denominador, a gente vai ter uma indeterminação e a gente vai aprender como que a gente analisa isso daqui lá na frente, tá? Num primeiro momento é só lembrar que não é número, tá certo? Que são símbolos. Então as propriedades que a gente tem para número, a gente nunca vai fazer isso com o símbolo de mais ou menos infinito. Tá bem? Próxima semana a gente continua, pessoal. Um abraço.